A prova que se tornou bênção, um testemunho de fé que vai tocar seu coração. A noite em que tudo parecia acabar. Era uma sexta-feira e o irmão Carlos, nome fictício, mas história real, sentou-se à mesa da cozinha com as mãos trêmulas. Na sua frente as contas estavam espalhadas: luz, água, aluguel, o boleto do médico de sua esposa, Dona Maria, que há meses lutava contra uma doença silenciosa. O salário do mês ainda não havia entrado, a empresa onde trabalhava como mecânico estava em crise, e os pagamentos vinham sempre atrasados. Naquele dia, porém, não era só o dinheiro que faltava. Era a esperança. Senhor, ele sussurrou com a voz embargada. Não eram palavras bonitas, nem uma oração decorada. Era um clamor daquele que não tinha mais para onde correr. O Senhor sabe da nossa necessidade. Não deixe a gente cair, por favor. Dona Maria entrou na cozinha, enxugando as lágrimas com o avental. Ela não precisava dizer nada. Os olhos dela já falavam. E agora, Carlos? O que a gente vai fazer? Ele segurou a mão dela, apertando com força, como se aquilo pudesse segurar também o desespero que crescia dentro deles. A gente vai na igreja hoje. Não podemos faltar, disse ele com uma firmeza que nem ele mesmo sentia. Dona Maria assentiu, mas no fundo ambos sabiam. Aquela seria uma das noites mais difíceis de suas vidas. O culto que mudou tudo. Quando chegaram à congregação, o irmão Carlos sentiu um peso no peito. Não era só a preocupação com as contas. Era algo mais profundo. Será que Deus ainda está ouvindo a gente? O culto começou com os hinos que eles tanto amavam. Jesus, meu Salvador, em Ti confio cantavam, e as palavras pareciam ganhar um novo significado naquela noite. Quando o cooperador subiu para dar a mensagem, ele falou justamente sobre Abraão e Isaque, a prova da fé, o sacrifício, a providência de Deus no momento certo. Meus irmãos, Deus não nos promete uma vida sem provas, mas Ele promete estar conosco em meio a elas. Disse o cooperador, olhando diretamente para a congregação. Às vezes parece que tudo está escuro, mas é na escuridão que a luz de Deus brilha mais forte. Carlos sentiu as lágrimas escorrerem. Não era fraqueza, era alívio. Alguém entendia o que eles estavam passando. Quando chegou o momento das ofertas, ele hesitou. Tinham apenas R$ 20 no bolso, o pouco que sobrara do que Dona Maria tinha guardado para o pão do dia seguinte. Mas algo dentro dele disse: dá, confia. Ele colocou a nota no envelope e o depositou na urna. Não foi um gesto de desespero. Foi um ato de fé. O envelope misterioso. Na segunda-feira seguinte, Carlos foi chamado no trabalho. O patrão, um homem sério, o chamou em sua sala. Carlos, eu sei que as coisas estão difíceis. A empresa tá ruim, mas ele fez uma pausa, mexendo em alguns papéis. Aqui, isso é para você. Era um envelope branco, sem remete. Dentro, havia exatamente o valor das contas atrasadas, mais um pouco para as despesas do mês. Mas como o senhor soube? Carlos perguntou, atordoado. O patrão apenas sorriu. Não fui eu. Um irmão da sua igreja veio aqui ontem. Falou que o senhor tinha colocado no coração dele ajudar alguém. Ele não quis se identificar. Só disse, dá isso pro Carlos. Carlos segurou o envelope com as mãos trêmulas. Não era um milagre espetacular. Não eram céus abertos nem vozes do além. Era Deus trabalhando através de um irmão, de uma maneira tão simples que só quem estava atento poderia reconhecer. Ele saiu da sala, foi até o banheiro e chorou. Não de tristeza, mas de gratidão. Deus tinha ouvido. Deus tinha providenciado. A doença que Deus usou para um milagre maior. Mas a prova de Carlos e Dona Maria não tinha acabado. Enquanto eles comemoravam a providência das contas, o médico ligou com os resultados dos últimos exames de Dona Maria. Infelizmente, o tumor cresceu. Precisamos marcar a cirurgia o quanto antes. O mundo pareceu desabar de novo. Como eles iriam pagar por isso? Como Dona Maria iria passar por aquilo? Naquela noite, no culto de oração, Carlos se ajoelhou no altar. Não havia mais palavras. Só lágrimas e silêncio. Os irmãos se aproximaram. Alguns oraram em voz alta. Outros, como eles, só choravam. Mas havia uma certeza no ar. Deus estava ali. Nos meses seguintes, Dona Maria passou pela cirurgia. Não foi fácil. Houve dor, noites sem dormir, momentos de desânimo. Mas cada passo foi acompanhado pela igreja. As irmãs levavam comida para eles. Os jovens faziam visitas para animá-la. O cooperador e os diáconos oravam com eles toda semana. E pouco a pouco, Dona Maria foi se recuperando. Os médicos ficaram surpresos com a rapidez da sua melhora. Isso não é comum, disseram. Mas Carlos e Dona Maria sabiam. Era a mão de Deus. O jovem que quase se perdia, e a lição que Carlos aprendeu.
Enquanto Dona Maria se recuperava, Carlos sentiu que Deus estava lhe dando uma nova missão. Um domingo depois do culto, ele notou um jovem sentado sozinho nos fundos do templo. Rafael, nome fictício, tinha apenas 19 anos, mas seus olhos carregavam uma tristeza que não combinava com a idade. Carlos se aproximou. Tudo bem, irmão? Rafael olhou para baixo. Não, não tá. Tô pensando em desistir de tudo. Desistir do quê? Da igreja. De Deus. Não tô aguentando mais. Carlos sentou ao lado dele. Não deu sermão. Não falou que tudo ia ficar bem. Ele simples contou sua história. Há alguns meses eu também pensei em desistir. As contas estavam atrasadas, minha esposa estava doente e eu não via saída. Mas sabe o que Deus fez? Ele não tirou a gente da prova. Ele nos deu força para passar por ela. E hoje eu tô aqui para te dizer, não desista. Rafael ouvia em silêncio. Depois de um tempo, ele confessou. Eu estava usando drogas. Achei que ninguém ia saber, mas tô me destruindo. Carlos não o julgou. Em vez disso, ele o abraçou. Vem comigo. A gente vai conversar com o cooperador. Deus pode te libertar. Eu já vi isso acontecer. E aconteceu. Rafael se arrependeu, foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebeu o Espírito Santo e hoje é um dos jovens mais firmes da congregação. Ele até ajuda outros que passam pelo mesmo que ele passou. A lição que ficou. Hoje, quando Carlos olha para trás, ele não vê só as provas. Ele vê as bênçãos que vieram através delas. A fé que cresceu quando tudo parecia perdido. A igreja que se tornou uma família de verdade. O jovem que foi salvo porque ele não desistiu. A esposa que Deus curou, não só do corpo, mas da alma. Ele aprendeu que, marca de seleção branca, Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas promete estar conosco em cada uma delas. Marca de seleção branca, as provas não são para nos destruir, mas para nos preparar para bênçãos maiores. Marca de seleção branca, a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas que confiam em um Deus perfeito. Marca de seleção branca, quando a gente pensa em desistir, é justamente aí que Deus está prestes a agir. E você, irmão? Onde está a sua fé? Se você está lendo isso e pensa, mas a minha situação é pior, eu te pergunto, você tem buscado a Deus de verdade? Não só quando tá tudo bem, mas especialmente quando tá difícil. Você tem sido fiel, mesmo quando não vê a resposta? A oferta, a frequência aos cultos, a oração. Você tem deixado Deus usar a sua história para abençoar outros? Às vezes, a sua prova é a chave para a libertação de alguém. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você está afastado, volte. Se você está cansado, descanse nele. Se você está com medo, confie. Porque a mesma mão que segurou Carlos e Dona Maria pode segurar você hoje. Glória a Deus. Que este testemunho fortaleça a sua fé e te lembre, Deus não desampara os seus. Se você precisa de oração, procure um cooperador. Se você precisa de ajuda, a igreja está aqui. E se você precisa de um milagre, Deus ainda faz. Fique firme. A vitória vem. O Senhor é a minha rocha e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Salmos 18:2. Amém. Pessoa levantando as duas mãos em comemoração com tom de pele médio. Aprovação que viraria um milagre. A história de Carlos, Dona Maria e o jovem que Deus resgatou das drogas. O peso daquele dia. Era uma terça-feira, dia de reunião de oração na congregação. Carlos chegou mais cedo, como sempre fazia, para ajudar a arrumar as cadeiras. Mas aquele dia, seus passos estavam mais lentos. O peso no peito não era só cansaço físico, era uma angústia que já durava meses. Senhor, até quando? Ele sussurrou enquanto passava o pano no banco da frente. As contas estavam se acumulando. O aluguel, atrasado há 2 meses, já renderia juros que ele não tinha como pagar. O salário do mês tinha sido cortado pela metade, e o bico de pintor que ele fazia nos fins de semana tinha secado. Dona Maria, sua esposa, tentava disfarçar, mas ele via o desespero nos olhos dela quando abria a geladeira quase vazia. Naquela noite, enquanto os irmãos cantavam, "Confia no Senhor de todo o teu coração", Carlos sentou-se no fundo do salão com as mãos trêmulas. Não era vergonha, era medo. Medo de não conseguir sustentar a família. Medo de ver a filha mais nova, de apenas 7 anos, perguntar novamente, "Pai, hoje tem janta?", com aqueles olhinhos cheios de esperança. Ele fechou os olhos e orou, não com palavras bonitas, mas com o coração partido. Deus, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não peço riqueza, peço o suficiente. Não peço facilidade, peço força. Mas, Senhor, se o Senhor não agir, não sei o que vou fazer.
E então, como um sopro suave, veio à sua mente as palavras que o cooperador tinha lido no domingo passado, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Carlos respirou fundo. Não era uma promessa de que tudo se resolveria amanhã, mas era uma certeza de que ele não estava sozinho. A oferta que doeu, mas que mudou tudo. Naquela mesma noite, quando o cooperador anunciou a oferta, Carlos hesitou. Ele tinha apenas R$ 20 no bolso, o último dinheiro que sobrara do troco da passagem. Dona Maria olhava para ele, como se lesse seus pensamentos. Será que a gente dá, ou guarda para comprar pão? Mas então ele lembrou do que o irmão mais velho da igreja sempre dizia: Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele quer o nosso coração. Quando a gente oferece, mesmo no apertado, é sinal de que confiamos nele. Com a mão trêmula, Carlos colocou a nota de 20 no envelope e depositou na urna. Não foi um gesto de fé heroica, foi um ato de desespero confiante. Ele não sabia como, mas acreditava que Deus honraria aquilo. No dia seguinte, enquanto voltava do trabalho, um irmão da igreja que ele mal conhecia o abordou na parada de ônibus. Carlos, o irmão tá precisando de uma ajuda? Ele engoliu em seco, envergonhado. Não queria que ninguém soubesse da situação. Não, irmão, tô bem, mentiu, forçando um sorriso. Mas o irmão, um cooperador de outra região, insistiu. Olha, Deus colocou no meu coração para te dar isso aqui. E estendeu um envelope. Carlos abriu. Era o valor exato do aluguel atrasado, mais R$ 50. Mas como o senhor soube? Ele perguntou, com os olhos cheios d'água. O irmão apenas sorriu. Deus sabe. Ele só pede que a gente seja fiel. E você tem sido. Aquilo não foi um milagre barulhento, foi uma providência silenciosa, daquelas que só quem está de joelhos entende. A doença que ninguém via até Deus intervir, mas as provas não tinham acabado. 2 semanas depois, Dona Maria começou a sentir dores fortes no abdômen. No início, achou que era só estresse. Mas quando a dor não passava, Carlos a levou ao posto de saúde. O diagnóstico foi como um soco no estômago. Tumor no ovário. Precisamos de exames mais detalhados. O médico falava em termos técnicos, mas Carlos só ouvia uma palavra: câncer. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Dona Maria chorava baixinho, e ele, sentado na beira da cama, só conseguia repetir: Deus, por quê? A gente tá tentando ser fiel. Mas então, como um raio de luz, veio à mente a história do irmão João, que há 2 anos tinha sido curado de um problema no fígado depois de meses de oração e jejum. Maria, ele disse, segurando a mão dela: a gente não vai desistir. Vamos jejuar e orar. Deus já nos tirou de outras, Ele vai nos tirar dessa também. E assim fizeram. Todos os sábados, eles jejuavam. Todas as noites, oravam juntos. Todos os domingos, Dona Maria ia à igreja, mesmo com dor, e pedia aos cooperadores que orassem por ela. Até que depois de 3 meses de exames e orações, o médico chamou-os para um novo ultrassom. Não entendo, disse o médico confuso. O tumor diminuiu consideravelmente. Não é mais necessário cirurgia. Dona Maria abraçou Carlos e chorou. Não foi uma cura instantânea, não houve vozes do céu, foi Deus agindo através da medicina, da fé e do tempo. Deus não nos prometeu uma vida sem dor, Carlos disse depois, aos irmãos da igreja. Mas ele prometeu que no final, a dor vai ter um propósito. O jovem que Deus usou para mostrar que a obra não acaba. Mas a história não terminaria ali. Um domingo, enquanto Carlos ajudava a organizar a sala dos jovens, um rapaz de uns 19 anos entrou na igreja. Vestia uma camiseta rasgada, cheirava a maconha e tinha olheiras fundas. Tô aqui porque minha mãe me mandou, disse, cruzando os braços. Mas não vou ficar. Carlos reconheceu aquele olhar. Era o olhar de quem já tinha desistido de tudo. Ele se aproximou sem pressa. Qual é o seu nome, irmão? Rafael. E não sou seu irmão. Carlos sorriu. Eu também já pensei assim. Já achei que Deus não queria saber de mim. Mas sabe o que descobri? Que ele estava só esperando eu parar de correr para ele me alcançar. Rafael riu com desdém. Tá falando como se conhecesse minha vida. Conheço, sim, Carlos respondeu, sério. Porque já vivi uma parecida. Já passei fome. Já tive medo de perder quem amo. Já achei que não tinha saída. Mas Deus me tirou do buraco. E pode te tirar também. Algo na voz de Carlos fez Rafael parar. Talvez fosse a cicatriz visível, não a física, mas a de quem já tinha sido quebrado e reconstruído. Como? Rafael perguntou finalmente. Vem comigo. Carlos disse, colocando a mão no ombro dele. Deixa eu te contar uma história. E ali nos fundos da igreja, Carlos compartilhou tudo. A crise financeira, o aluguel atrasado, o tumor de Dona Maria, o envelope misterioso, a cura.
Deus não muda, Rafael. Se ele fez por mim, pode fazer por você. Rafael voltou no próximo culto. E no outro. Até que 3 meses depois ele estava de joelhos na água, sendo batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Quando saiu do tanque chorando, ele abraçou Carlos e disse: valeu a pena vir, irmão. Valeu a pena. A lição que ficou, e que vai além deles. Hoje Carlos e Dona Maria ainda enfrentam desafios, porque a vida não é um conto de fadas. Mas agora eles sabem. Marca de seleção branca. Deus não nos tira das provas só para nos abençoar. Ele nos deixa nelas para nos transformar em bênção. Marca de seleção branca. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas que confiam em um Deus perfeito. Marca de seleção branca. Às vezes a resposta não vem como a gente quer, mas sempre vem como a gente precisa. E Rafael? Hoje ele é cooperador na mesma igreja. Ajuda os jovens que chegam perdidos, assim como ele chegou. E toda vez que conta seu testemunho, ele diz: se Deus pode usar um homem como o irmão Carlos, que já esteve onde eu estava, ele pode usar qualquer um. Basta confiar. E você, irmão? Onde está a sua fé? Se você está lendo isso e pensa: mas a minha situação é pior, eu te pergunto: você tem buscado a Deus de verdade? Não só quando tá tudo bem, mas especialmente quando tá difícil. Você tem sido fiel, mesmo quando não vê a resposta? A oferta, a frequência aos cultos, a oração. Você tem deixado Deus usar a sua história para abençoar outros? Às vezes, a sua prova é a chave para a libertação de alguém. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você está afastado, volte. Se você está cansado, descanse nele. Se você está com medo, confie. Porque a mesma mão que segurou Carlos, Dona Maria e Rafael pode segurar você hoje. Um convite e uma promessa. Se você precisa de oração, procure um cooperador. Se você precisa de ajuda, a igreja está aqui. Se você precisa de um milagre, Deus ainda faz. Fique firme. A vitória vem. O Senhor é a minha rocha e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Salmos 18:2. Glória a Deus. Pessoa levantando as 2 mãos em comemoração com tom de pele médio. E se você leu até aqui, saiba, Deus tem um propósito para sua vida também. Não desista agora. Amém. A prova que veio como um furacão, e a fé que resistiu como rocha. Era uma terça-feira, dia de reunião de jovens. O salão da igreja estava cheio, mas o coração de Rafael ainda doía como se tivesse sido esmagado por uma pedra. Ele olhava para os rostos sorridentes dos irmãos, para as mãos levantadas em louvor e se perguntava: será que um dia vou sentir isso de novo? Será que Deus ainda me quer aqui? O irmão Carlos, que agora era como um pai para ele, percebeu seu olhar perdido. Depois do culto, aproximou-se e sentou ao seu lado no banco de madeira gastado pelo tempo. Rafael, meu irmão, começou com a voz baixa, mas firme. Você acha que foi por acaso que você entrou aqui naquela noite? Rafael abaixou a cabeça. As memórias daqueles dias escuros ainda o assombravam. As noites em claro, o cheiro de álcool nas roupas, as brigas com a família, o vazio que nada preenchia. Eu não mereço estar aqui, irmão Carlos. O Senhor não sabe das coisas que eu fiz. Carlos sorriu não de forma condescendente, mas com uma tristeza que parecia entender demais. Eu sei mais do que você imagina, meu filho. Ele fez uma pausa, olhando para as próprias mãos, marcadas pelo trabalho duro. Eu também já achei que não tinha mais jeito. Já pensei que Deus tinha me largado de mão. Mas sabe o que aprendi? Rafael levantou os olhos, curioso apesar de si mesmo. Que Deus não olha pra gente pelo que a gente fez. Ele olha pro que a gente pode ser. Carlos apontou para o púlpito, onde a Bíblia ainda estava aberta no Salmo 51. Davi cometeu coisas piores que a gente pode imaginar. Adultério, assassinato. Mas quando ele se arrependeu de verdade, Deus não só o perdoou como o chamou de homem segundo o meu coração. Rafael sentia o peso daquelas palavras. Não eram apenas palavras bonitas, eram verdade. Porque ele mesmo tinha visto. Carlos não era um santo de altar. Era um homem que tinha lutado, caído, se levantado, e agora estava ali, estendendo a mão para ele. E se eu cair de novo? Rafael perguntou com a voz trêmula. Carlos não hesitou. Você vai cair. Eu ainda caio. A diferença é que agora a gente tem para onde correr. Ele bateu no banco ao lado. A igreja não é um lugar para gente que nunca errou. É um hospital para quem precisa de cura. A decisão que mudou tudo. Naquela noite Rafael não dormiu. Ficou acordado, revirando na cama, enquanto as palavras de Carlos ecoavam em sua mente. Deus não olha pro que você fez, mas pro que você pode ser.
Às 3 horas da manhã, ele se ajoelhou ao lado da cama, algo que não fazia desde criança. Não sabia nem por onde começar, então apenas chorou. E entre lágrimas balbuciou: Senhor, eu não sei se o Senhor ainda me quer, mas se o Senhor der uma chance, eu quero tentar de novo. Não houve voz do céu. Não houve luz brilhante. Só um silêncio profundo, mas diferente de antes. Era como se, pela primeira vez em anos, ele não estivesse sozinho. No domingo seguinte, Rafael foi batizado. Não foi um batismo espetacular, com multidões aplaudindo. Foi simples, água fria, mãos firmes do irmão que o batizava, e a certeza de que algo dentro dele havia morrido para nascer de novo. Quando saiu da água, o primeiro rosto que viu foi o de sua mãe. Ela não disse nada. Só chorou, enxugando as lágrimas com o lenço que sempre carregava na bolsa. E naquele momento Rafael entendeu. A restauração não era só dele. Era de toda a família. O primeiro desafio, quando a fé é testada novamente. Mas a vida não se tornou um mar de rosas. 2 meses depois do batismo, Rafael perdeu o emprego. A empresa onde trabalhava como auxiliar de estoque fechou as portas sem aviso prévio. Mais uma vez, as contas se acumularam. O aluguel estava atrasado. E pior de tudo, a voz do inimigo começou a sussurrar. Viu? Até Deus te abandonou. Rafael chegou em casa naquela tarde com um nó na garganta. Sentou-se à mesa da cozinha, olhando para as contas espalhadas. Sua mãe entrou, colocou uma xícara de café na sua frente e sentou-se em silêncio. Mãe, eu não sei o que fazer. Ele finalmente desabafou. Eu tentei fazer tudo certo. Eu mudei. Por que isso está acontecendo? Sua mãe, uma mulher de poucas palavras mas de fé inabalável, pegou sua mão. Filho, você acha que a prova vem só para quem está errado? Ela apontou para a Bíblia na estante. Lembra de Jó? De Abraão? Deus não tira a prova da gente. Ele nos dá força para passar por ela. Rafael queria acreditar, mas o desespero era forte. Naquela noite, na reunião de oração, ele se levantou. Não para dar um testemunho bonito, mas para pedir ajuda. Irmãos, eu preciso de um milagre. Sua voz falhou. Não é para mim. É para minha mãe. Ela nunca reclamou, mas eu sei que ela está sofrendo. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo irmão Carlos, que se levantou e colocou a mão no ombro de Rafael. A igreja não é só para orar, é para agir. Ele olhou para os outros. Quem pode ajudar? Não foi 1 milhão que caiu do céu. Foi um irmão que ofereceu um bico em sua oficina mecânica. Foi uma irmã que trouxe 2 sacolas de mantimentos. Foi o cooperador que pagou metade do aluguel daquele mês. E no final da semana, quando Rafael abriu a carteira para contar o pouco que tinha, encontrou um envelope dobrado com uma nota. Filho, Deus proveu. Não desista. Um irmão que já esteve onde você está. Dentro do envelope, o valor exato do aluguel atrasado. A lição que veio através de um estranho. Mas Deus não tinha terminado sua obra na vida de Rafael. Um dia, enquanto ele varria o pátio da igreja, agora como parte de seu serviço voluntário, um homem parou do lado de fora do portão. Vestia roupas surradas, cheirava álcool, e tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Ei, moço, chamou-o com voz rouca. Tem água aí? Rafael reconheceu aquele olhar. Era o mesmo desespero que ele tinha há alguns meses. Tem. Entre. Ele abriu o portão sem hesitar. O homem, que se chamava Jorge, sentou-se no banco do jardim, bebendo a água em pequenos goles. Depois, olhou para Rafael. Você é daqui? Sou. E eles aceitam qualquer um. Rafael sorriu. Lembrou-se de si mesmo naquele mesmo banco com as mesmas dúvidas. Aceitam. Mas não é para ficar igual tá. É para mudar. Jorge baixou a cabeça. Eu já tentei parar. Já prometi para minha mãe, para minha mulher. Mas não consigo. Rafael sentou-se ao lado dele. Eu também já achei que não ia conseguir. Mas tem uma coisa que eu aprendi aqui, ele apontou para o templo. A gente não muda sozinho. Precisa de Deus. E às vezes, precisa de um irmão para segurar a mão da gente quando tá caindo. Jorge olhou para ele, com os olhos cheios de lágrimas. Você acha que ainda tem jeito para mim? Rafael não respondeu com palavras. Pegou a mão de Jorge e o levou até o irmão Carlos. O dia em que Rafael entendeu seu propósito. 3 meses depois, Jorge estava batizado nas águas. E quem o batizou? Rafael. Quando Jorge saiu da água, abraçou Rafael com tanta força que quase o derrubou. Valeu a pena, irmão. Valeu a pena. Naquele dia, Rafael entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. Deus não o tinha livrado das provas só para abençoá-lo. Era para que ele pudesse ser uma bênção na vida de outros. Hoje, Rafael não é só um cooperador. É um líder de jovens. Não porque é perfeito, mas porque entende a dor de quem está perdido.
Toda vez que um jovem chega na igreja com o coração partido, ele conta sua história. Eu já estive onde você tá. Já achei que não tinha saída. Mas Deus não desiste da gente. Ele só tá esperando a gente dar um passo para ele. E então, ele olha nos olhos daquele jovem e pergunta: você quer tentar de novo? E você? Onde está a sua fé hoje? Talvez você esteja lendo isso e pense: mas a minha situação é diferente. Eu já tentei, já orei, já chorei, e nada mudou. Eu te pergunto: você já tentou de verdade? Não só com palavras, mas com ação? Com frequência à casa de Deus mesmo quando não tem vontade? Com oferta mesmo quando o bolso tá vazio? Você já deixou Deus usar a sua dor? Às vezes, a sua prova não é um castigo, mas uma preparação para você ajudar alguém que vai passar pelo mesmo. Você já parou para ouvir o silêncio de Deus? Porque às vezes ele não fala no trovão. Ele fala no sussurro, na mão de um irmão que te estende ajuda, no versículo que salta aos seus olhos quando você abre a Bíblia. Deus não prometeu que a vida seria fácil. Mas ele prometeu: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:05. Um convite e uma última história. Há alguns meses, Rafael recebeu uma ligação. Era a mãe de Jorge. Rafael, eu só queria te agradecer. A voz dela tremia. Meu filho tá trabalhando. Tá na igreja. Ontem ele me levou para jantar. Há anos isso não acontecia. Rafael sorriu, mas sentiu um nó na garganta. Não foi eu, dona. Foi Deus. Não, meu filho. Foi Deus através de você. E é assim que Deus trabalha. Ele não precisa de super-heróis. Ele precisa de pessoas dispostas. Pessoas como Carlos, que não desistiu de um jovem rebelde. Pessoas como Dona Maria, que orou em silêncio por anos. Pessoas como Rafael, que deixou Deus usar sua história para salvar outra vida. E você? O que Deus pode fazer através de você? A oração que pode mudar tudo. Se você está lendo isso e sente que algo precisa mudar, faça como Rafael fez naquela madrugada. Ajoelhe-se. Não precisa de palavras bonitas. Só precisa de um coração sincero. E diga: Senhor, eu não sei se ainda tenho chance. Mas se o Senhor der, eu quero tentar de novo. Porque a mesma mão que segurou Rafael, que restaurou Jorge, que sustentou Carlos, pode segurar você hoje. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Fique firme. A vitória vem. Glória a Deus. Pessoa levantando as duas mãos em comemoração com tom de pele médio. E se você chegou até aqui, saiba, Deus não te trouxe por acaso. Ele tem um propósito para sua vida. Não desista agora. Amém.